Fala, empreendedor, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, Lucas Alves, seu contador. Olha, hoje nós vamos falar sobre o termo de exclusão do Simples Nacional que está sendo enviado aos MEIs, certo? Ao microempreendedor individual. De início, a gente já alerta que essa exclusão não tem nada a ver com o desenquadramento do MEI. Confundiu? Então vamos lá. Vamos diferenciar um do outro. Desenquadramento. O desenquadramento acontece quando um MEI ele excede o limite de faturamento, certo? Através das vendas ou de compras de mercadoria, de estoque, certo? E aí ele sai da condição de MEI e passa a ser microempresa, certo? Nessa transição em que ele sai de MEI e vai para a microempresa, ele continua enquadrado no Simples Nacional, certo? O Simples Nacional, que é aquela modalidade da Receita Federal, onde agrupa a grande maioria das empresas do país e que dá condições mais simples e mais econômicas com relação à tributação, certo? Então, isso é o desenquadramento. O que é a exclusão, certo? Vamos aqui dar uma olhadinha no termo, certo? Em que o Simples Nacional lançou, certo, a notificação no dia 31/8, certo? Vamos lá. A existência de débitos pode gerar exclusão do Simples Nacional, certo? Os microempreendedores individuais, os MEIs, que estão devedores junto à Receita Federal do Brasil e ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional receberão termo de exclusão do Simples Nacional, acompanhado da relação das pendências a partir de setembro de 2023, tá? Então, ó, no Brasil, vários MEIs já receberam essa notificação, certo? As notificações começaram a ser enviadas a partir do dia 1º de setembro, ok? Então, o MEI ele recebe a notificação que será, né, excluído do Simples Nacional e a relação das dívidas. E ele tem 30 dias a partir do envio, certo? Então, isso quer dizer o quê? Se foi enviado para você no dia 1º de setembro, você tem até o dia 1º de outubro para regularizar essas pendências, certo? Então, não é a partir do momento que você visualiza a mensagem, é a partir do momento que foi enviado. Então, o tempo está correndo. Quem já recebeu precisa correr para regularizar essa situação, certo? Mas, Lucas, eu não recebi nenhuma mensagem no meu WhatsApp, eu não recebi nenhum e-mail, não recebi nenhuma ligação da Receita Federal. Então, eu não vou ser excluído do Simples. Eu tenho dívidas aí, deixei para trás e não vou ser excluído, né? Errado, certo? A Receita Federal não se comunica por telefone, por e-mail ou por WhatsApp, certo? A Receita Federal tem um canal exclusivo de comunicação com os seus contribuintes. Qual é? ECAC, certo? Que você consegue acessar através do gov.br. Então, através do ECAC, lá vai ter uma caixa de comunicação que funciona como um e-mail, certo? Onde a Receita Federal envia os seus comunicados, envia suas informações para essa caixa de mensagem. Então, se você recebeu essa notificação já, ela vai estar lá, certo? Então, você precisa acessar o ECAC, precisa acessar a caixa de entrada e verificar lá
o termo de exclusão do Simples Nacional. Lucas, e eu vou ser excluído de imediato? Não. Você vai ser excluído a partir de janeiro de 2024. Porém, você tem esse prazo de 30 dias para você regularizar, certo? Você vai continuar o ano como MEI, né? Mas a partir de janeiro você já vai estar excluído do Simples Nacional. Vamos continuar a leitura. Olha só. O que acontece com o MEI quando ocorre a exclusão do Simples Nacional? No caso de exclusão do Simples Nacional, o CNPJ continuará ativo. Então, você não vai perder o seu CNPJ. Não é exclusão do CNPJ, certo, pessoal? É exclusão do Simples Nacional. O CNPJ continuará ativo, mas perderá o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais e ficará sujeito às regras de apuração com base no lucro real e presumido, certo? Ou seja, hoje, uma das grandes vantagens do MEI é o pagamento de um imposto fixo, né? O MEI ele paga R$ 67,00, parte desse valor, né, logicamente, e mesmo que ele precise emitir uma nota fiscal para algum fornecedor, para alguém que ele prestou serviço, certo? Ele não vai pagar sobre isso, ele não vai pagar além desse valor de imposto, certo? Então, muito cuidado, certo? O MEI, ele sendo excluído, ele vai mudar toda a tributação dele, toda a estrutura, certo, do microempreendedor. Ele vai pagar sobre faturamento, sobre previsões de faturamento, certo? A gente já alerta que isso não é um trabalho simples, né? Uma empresa enquadrada no lucro real ou no lucro presumido. Não é uma contabilidade barata, é algo trabalhoso e oneroso para um empresário, certo? Então, muito cuidado. Ah, Lucas, e o que são essas dívidas? Muito provavelmente, né, na 90% das vezes, essas dívidas são a DAS, né, que é aquele imposto mensal que o MEI precisa pagar mensalmente. Então, quando falar aqui, né, os MEIs que estão devedores junto à Receita Federal, ele está dizendo, ó, aquela DAS que você não pagou ano passado, a gente está te cobrando agora, certo? Então, regulariza essa situação. E quando ele diz Procuradoria-Geral da Receita da Fazenda Nacional, ele está dizendo, ó, aquelas DAS de 2, 3 anos atrás que você não pagou, que você não regularizou, eu já cobrei pela dívida ativa da União e você ainda não pagou, certo? Já é uma cobrança diferenciada, né? Quando os valores estão na dívida ativa da União, você recebe um comunicado através de carta, né, em teu endereço. Então, já existe uma comunicação diferente, tá? E aí, o correto é você fazer esse parcelamento e regularizar isso, tá? Regularizar esses valores. Então, muito cuidado, certo? Se você é MEI, você não sabe como verificar essas informações, você não sabe aonde encontrar a caixa de mensagens no ECAC, entre em contato com o nosso escritório, fala com a gente, aqui na descrição tem o nosso WhatsApp, tem o nosso contato, fala que nós vamos prestar toda a consultoria necessária para que você regularize essa situação, para que você não seja excluído do Simples Nacional e que isso não venha te trazer esses transtornos, tá joia? Então, fica com a gente, compartilha esse vídeo para que todos os MEIs possam entender
a necessidade de regularizar a situação, certo? E o risco que eles já estão correndo em ser excluídos do Simples Nacional. Tá joia? Forte abraço, pessoal!